Graça e paz. Eu sou o pastor Giovanni, da Igreja Metodista de Vargem Grande e Prata, na cidade de Teresópolis. E estamos dando início hoje ao nosso grupo de estudos sobre o tema da escatologia, da doutrina das últimas coisas. É um tema amplo, mas nós vamos abordar apenas aqui o tema da segunda vinda de Jesus, da segunda vinda de Cristo. Há várias referências na Bíblia acerca da primeira vinda de Jesus. Há no mínimo 300 referências sobre a primeira vinda dele. Mas sobre a sua segunda vinda, há aproximadamente 2.400 referências, ou seja, 8 vezes mais é narrado e temos referências sobre a segunda vinda de Jesus na Bíblia Sagrada. Lembrando que as referências acerca da primeira vinda de Jesus estão localizadas num todo no Antigo Testamento. Acerca da segunda vinda de Jesus, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, nós temos esse grande número de referências sobre a vinda de Cristo. É um assunto muito distorcido, é um assunto muito desacreditado. Nós temos aí diversas ideias controversas sobre a segunda vinda de Cristo. Há muitos falsos mestres que negam que Jesus voltará. Há outros, então, que tentam enganar as pessoas marcando datas. Contudo, outros dizem crer na vinda de Jesus Cristo, na segunda vinda, mas vivem de maneira como se Cristo nunca fosse voltar. Alguns ensinam que a segunda vinda de Cristo é a morte, mas a Bíblia mostra que a segunda vinda de Cristo é o contrário da morte. Com a morte, nós iremos a Cristo. Mas em sua vinda, ele vem nos buscar. A morte é um inimigo, quando a segunda vinda é a gloriosa esperança que temos. É uma bendita esperança que todo aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador tem para a sua vida. Alguns sustentam que a segunda vinda de Cristo foi a descida do Espírito Santo no Pentecoste. Outros sustentam que a segunda vinda de Cristo aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando o templo judaico foi destruído pelos romanos, quando aproximadamente 1 milhão de judeus foram mortos em Jerusalém devido à guerra judaica contra a revolução judaica contra os romanos, o cerco romano. Aproximadamente 1 milhão de almas foram ceifadas e muitas pessoas acreditam que Jesus veio naquele tempo, porém, há uma controvérsia muito grande, porque não houve nem arrebatamento dos vivos e também não houve outros eventos preditos que acompanharão a segunda vinda. Na Bíblia Sagrada nós encontramos, no mínimo, 2 capítulos inteiros e mais um capítulo que tem um início que não fala sobre a segunda vinda, mas nós temos, no mínimo, esses 3 capítulos aí que falam de maneira inteira sobre a segunda vinda de Cristo. Nós temos Mateus capítulo 24, nós temos Marcos capítulo 13 e nós temos Lucas capítulo 21. A questão é que Lucas inicia falando da oferta da viúva pobre. E logo após já vai entrar o tema da segunda vinda de Cristo, o tema da consumação dos séculos, da destruição do templo, né? Então nós temos esses textos que abordam este tema, tamanha a importância desse tema, né? O tema da vinda de Jesus, ele, como eu disse e repito, ele é um tema muito importante. E por isso, como dissemos, é tão contraditório, é tão distorcido, é tão desacreditado.
Mas hoje, então, o tema que vamos trabalhar é a maneira da sua vinda. De que maneira Jesus virá, né? E a primeira resposta é que ele virá de maneira pessoal. De maneira pessoal. Abrindo a nossa Bíblia em João, capítulo 14, versículo 3, nós temos a primeira referência que fala sobre isso. Diz assim: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Será pessoal. Ele foi preparar lugar, mas ele disse: eu voltarei. Atos capítulo 1, versículo 11, também há mais uma referência que confirma isso, que será de maneira pessoal. Diz assim: e lhes disseram: varões galileus, porque estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Ele não vai mandar ninguém para substituí-lo. Ele virá até a terra. Ele virá até nós. As nações o verão. É um mistério. É algo extraordinário. É um mistério. Os trovões que acontecem, os relâmpagos que acontecem lá nos Estados Unidos, dificilmente nós vemos aqui, né? A gente não vê, né? As chuvas que caem nos Estados Unidos, na Rússia, em Portugal, nós não vemos. Mas a Bíblia diz que quando Jesus vier pessoalmente, todos o verão. E nós vamos ver isso. Isso é um mistério. É algo extraordinário. Todas as nações o verão. Todos o verão. 1 Tessalonicenses capítulo 4 também fala sobre isso. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Há um outro texto de Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Apocalipse capítulo 1, versículo 7 diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o transpassaram. Então, todo olho o verá. Eis que vem com as nuvens. Será de maneira pessoal. Ele virá. Ele virá. Mas, em segundo lugar, de que maneira será a sua vinda? Será de maneira visível. E o texto que acabamos de ler comprova isso. Apocalipse 1, 7. E todo olho o verá, até quantos o transpassaram. Todo olho o verá. Todo olho vai ver a Jesus. A vinda dele será pessoal e também será visível. Quando a última trombeta ressoar, Jesus descerá juntamente com os seus anjos. Os anjos descerão com Jesus. Os mortos vão ressuscitar primeiro. E os que estiverem vivos irão ser arrebatados para o encontro com ele nas nuvens. Será visível. Marcos capítulo 13, versículo 26 e 27, também nos ajuda a dizer que será visível. Marcos 13,
26 e 27 diz assim: então verão o Filho do Homem vir nas nuvens, com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Será pessoal, será visível e, por fim, será gloriosa. Mateus capítulo 16, versículo 27, diz assim: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos. Aleluias! Será gloriosa na glória, há de vir na glória de seu Pai, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Esses outros assuntos, fique tranquilo, nós vamos abordá-los nos nossos próximos estudos, sobre terá um arrebatamento silencioso e depois um outro tipo de vinda de Jesus. Será que a vinda de Jesus será uma vinda primeiro silenciosa e depois, então, ele vem para fazer o julgamento? Isso nós vamos ver nos próximos estudos nossos. Fique tranquilo. Então, guarde isso. De que maneira será a vinda de Jesus? De maneira pessoal, de maneira visível, de maneira gloriosa. Amém? Que Deus nos abençoe e até o próximo estudo.